Capítulo 7. Ah, Lisa, não fala assim. Isso não tem nada a ver com livro. Eu tô de fora e ainda assim me sinto mal. Aliás, eu não tô de fora. Tudo isso foi despertado agora dentro de mim. Mas será possível que você mesma não se sinta mal aqui? Mas não, pelo visto o hábito significa muito. Só Deus sabe o que o hábito pode fazer com uma pessoa. Será que você crê seriamente que nunca vai envelhecer? Que será sempre bonita e que vão abrigá-la aqui eternamente? Já nem estou falando da porcaria que é isto aqui. Além do mais, escuta o que eu vou dizer sobre sua vida. Agora você é jovem, bonita, tem alma, coração. Mas sabe que assim que acordei, ainda há pouco, eu me senti mal por estar aqui com você? Só mesmo bêbado alguém pode vir para esse lugar. Se você estivesse em outro lugar, vivendo como pessoas direitas, talvez eu viesse não apenas a cortejá-la, mas até me apaixonaria por você. Ficaria feliz apenas com um olhar seu, que diria com uma palavra sua. Eu a espreitaria no portão, ficaria de joelhos diante de você e a veria como minha noiva, que seria para mim uma honra. Não ousaria nem pensar em alguma coisa impura. Mas aqui eu sei que basta eu te dar um assovio e você me seguirá, querendo ou não. E não sou eu que tenho de perguntar qual é a sua vontade, mas sim você, a minha. O camponês mais desgraçado, quando faz um contrato de trabalho, não se escraviza por inteiro. E além disso, sabe que aquilo tem um prazo. E você, qual é o seu prazo? Reflita apenas. O que você está dando aqui? O que está entregando? Sua alma, a alma que não lhe pertence, que você a está entregando junto com o seu corpo. Seu amor, você entrega a qualquer bêbado para que ele o profane. O amor. Mas o amor é tudo. É um diamante, tesouro de toda moça. Veja que para merecer esse amor, há homens que são capazes de dar sua alma e até morrer se for preciso. E o seu amor quanto vale agora? Você foi comprada por inteiro. E para que alguém disputaria o seu amor, se mesmo sem amor, pode obter tudo? Não existe ofensa maior para uma moça. Você compreende isso? Ouvi dizer que dão uma alegria a vocês aqui, deixando que tenham amantes. Ora, isso é pura farra, puro engodo. Eles riem de você, mas vocês acreditam. Será que ele ama você realmente? O tal amante? Hã? Será que ama? Não acredito. Como que ele poderia te amar? Se sabe que a qualquer momento você pode ser chamado e terá de deixá-lo? Ele seria um porco depois disso. Será que ele tem um pingo de respeito por você? O que você tem em comum com ele? Ele ri e ainda rouba de você? Não passa disso o seu amor? Você ainda é feliz se ele não lhe bate. Mas talvez ele lhe bata. Quer ver? Se você tem um amante desses, pergunta a ele se vai casar com você. Ele vai dar uma gargalhada. Isso se não cuspir na tua cara ou não lhe bater. E ele mesmo talvez não valha um tostão furado. E você vai se perguntar em troca de que destruiu toda a sua vida neste lugar. Será porque lhe dão café e comida farta? Mas por que motivo o alimento? Uma moça honesta talvez não conseguisse engolir essa comida, porque saberia com que finalidade ela é dada. Você aqui é a eterna devedora. Vai continuar devendo a eles até o final, até a hora em que os fregueses começarem a ter nojo de você. E isso não tardará a acontecer.
Não confia tanto na juventude. Aqui tudo passa rápido como um galope. Eles se livrarão de você, mas não a mandarão simplesmente embora. Bem antes começarão a implicar, a censurar, a xingar, como se não fosse você quem deu a sua saúde para eles. Quem em troca de nada destruiu sua mocidade e sua saúde em benefício deles. E a proprietária fará parecer que você a arruinou, roubou, pôs na miséria. E não conte com o apoio de ninguém. Suas colegas também irão insultá-la para agradar a patroa, porque aqui são todas escravas e faz tempo que perderam a consciência e a compaixão. Tornaram-se mesquinhas e não há na terra nada mais vil, baixo, cruel do que os insultos que lhe lançarão. E você deixará aqui tudo, sem retorno. Me ouviu? Sem retorno. Sua saúde, sua mocidade, sua beleza, suas esperanças. E aos 22 anos parecerá que tem 35 e ainda terá sorte se não adoecer. Reze a Deus por isso, pois nesse momento você talvez pense que não tem um trabalho, que isto aqui é uma farra. Mas não existe trabalho mais pesado, mais escravo do que este na face da terra, e nunca houve. É de fazer o coração se debulhar em lágrimas. Você não ousará dizer nem meia palavra. Quando a expulsarem daqui, irá embora sentindo-se culpada. Irá para outro lugar, depois para um terceiro, para outra casa ainda. Chegará finalmente a Senaia. Lá começarão a lhe bater. Esta é a amabilidade por lá. O freguês não sabe fazer um carinho sem antes dar um tapa. Não acredita que lá seja tão horrível? Não acredita? Então, vai lá uma hora dessas e veja com seus próprios olhos. Uma vez eu vi uma mulher ali, no Ano Novo, diante de uma porta. Ela tinha sido posta para fora pelas próprias companheiras, para pegar um pouco de frio, porque estava chorando muito, e a deixaram lá fora e trancaram a porta. Às 9 da manhã, ela já estava completamente bêbada, descabelada, seminua e tinha levado uma surra. Ela tinha pó de arroz no rosto, mas manchas roxas ao redor dos olhos e sangue escorrendo do nariz e das gengivas. Provavelmente algum cocheiro acabara de lhe fazer aquilo. Estava sentada nos degraus de pedra com um peixe salgado na mão. Ela soluçava, repetia umas lamentações sobre sua desgrama e batia com o peixe nos degraus da escada. Um bando de cocheiros e soldados bêbados juntou-se perto da porta e pôs-se a mexer com ela. Você não acredita que um dia ficará como ela? Eu também gostaria de não acreditar, mas quem pode saber? Talvez uns 8 ou 10 anos antes, a mesma mulher, a do peixe salgado, tenha chegado aqui vinda de algum lugar, fresquinha como um querubim, inocente, pura. Não conhecia o mal, corava a cada palavra. Talvez fosse como você, altiva, magoada, diferente das outras, com ar de princesa, certa de que uma imensa felicidade esperava aquele que a amasse e a quem ela amasse. Vê como terminou? E se ela, no instante em que batia com aquele peixe sobre os degraus sujos, bêbada, descabelada, se naquele instante ela se recordasse dos anos passados na casa paterna, quando ela ainda ia à escola e o filho do vizinho a esperava no caminho e jurava que amaria pelo resto da sua vida, que entregava a ela seu destino, e eles prometiam amar-se eternamente e casar-se assim que crescessem? Não, Lisa, será uma felicidade para você, se morrer rapidamente em algum canto de porão de tuberculose, como que a mulher que eu vi de manhã no hospital. Não foi o que você disse? Tá certo, talvez a leve. Mas se a dor ainda precisar de você? A tísica é uma doença diferente, não é como a febre. Até o último instante a pessoa tem esperança e diz que está melhor. Ela se consola com isso. E para a proprietária, isso é vantajoso. Não se preocupe, é assim mesmo. Você lhe vendeu sua alma.
Além disso, lhe deve de dinheiro. Por isso não ousará soltar um pio. Quando estiver morrendo, todos abandonarão e lhe darão as costas. O que há mais para lhe tomar? E ainda hão de acusá-la de estar ocupando de graça um lugar, demorando a morrer. Você se cansará de pedir água, e quando a derem, será com insulto. Quando é que vai morrer, coisa ruim? Não deixa ninguém dormir com esses gemidos e afugenta os clientes. É a pura verdade. Eu mesmo já ouvi tais palavras. Vai enfiá-la, moribunda, no canto mais fétida do porão, escuridão, umidade, em que pensará, deitada ali sozinha. E, quando morrer, mãos estranhas vão arrumá-la às pressas, com resmungos impacientes. Não haverá ninguém para abençoá-la, ninguém vai suspirar por você. O que vão querer é só se livrar de você, o quanto antes. Comprarão um caixão e a levarão, como levaram a outra de manhã, coitada. E depois irão ao botequim beber a sua memória. A cova estará cheia de lama, sujeira e neve derretida. Mas não será com você que vão fazer cerimônia. Vamos baixar ela. Verusca. É, que desgrama. Até aqui essa asinha continua de pernas pro ar. Puxa mais as cordas, moleque. Tá bom assim mesmo. Como tá bom? Ela tá caída de lado. É a gente também, ou não? Tá bem. Joga a terra. Vai, joga a terra. E não vão querer ficar brigando muito tempo por sua causa. Vão cobri-la às pressas com lama azulada e correrão pro botequim. Aqui termina sua memória nesta terra. Outros túmulos são visitados por filhos, pais, maridos, mas para você não haverá lágrimas, suspiros, recordações. Ninguém em todo o mundo virá à sua sepultura. Seu nome desaparecerá da face da terra, como se você nunca tivesse existido, nem mesmo tivesse nascido. Só lama e pântano. Mesmo que você bata na tampa do seu caixão à noite, quando os defuntos se levantam, deixe-me sair, gente boa, para eu viver um pouco no mundo. Eu vivi sem viver. Minha vida foi gasta em vão. Foi bebida num botequim na Senai. Deixe-me sair, gente boa, para eu viver novamente no mundo. Eu me tornara tão patético que quase me deu um espasmo na garganta. De repente parei, ergui o tronco assustado, inclinando amedrontado a cabeça, pus-me a estudar, com o coração disparado. Algo perturbador estava de fato acontecendo. Já bem antes eu havia pressentido que estava revolvendo toda a sua alma e partindo seu coração, e quanto mais eu me certificava disso, mais queria atingir esse objetivo o mais rápida e poderosamente possível. Foi o jogo que me estimulou. Aliás, não foi apenas o jogo. Eu sabia que meu discurso era pesado, artificial, livresco mesmo. Em suma, de outra forma eu não sabia me expressar, a não ser como num livro. Mas não estava preocupado com isso, pois sabia, tinha o pressentimento de que seria compreendido, de que o próprio estilo livresco iria ajudar-me ainda mais. Porém, depois que o resultado foi atingido, de repente me assustei. Nunca eu fora testemunha de tamanho desespero. Ela estava deitada de bruços, o rosto enfiado no travesseiro ao qual estava abraçada. Seu peito parecia que ia explodir. O corpo jovem estremecia em convulsões. Soluços contidos dentro do seu peito pressionavam sua garganta, pareciam dilacerá-la e irrompiam de repente com urros e gritos. Então ela enfiou ainda mais o rosto no travesseiro. Não queria que ninguém ali, nem uma alma viva sequer, soubesse do seu sofrimento e do seu pranto. Ela mordia o travesseiro, mordeu seu braço até tirar sangue. Isso eu vi depois. Ou então, agarrando com os dedos as tranças desfeitas, ficava paralisada no esforço, contendo a respiração e apertando os dentes.
Quis dizer-lhe alguma coisa, pedir que se acalmasse, mas senti que não poderia ir. De repente, senti um calafrio. Quase em pânico, atirei-me, tateando, para de alguma forma me arrumar e ir embora. Estava escuro. Por mais que tentasse, não conseguia terminar logo com aquilo. De repente, apalpei uma caixa de fósforos e um castiçal com uma vela inteira. Assim que a chama iluminou o quarto, Lisa deu um pulo, sentou-se e olhou para mim com o rosto contraído e um sorriso meio demente, com um olhar que não expressava nada. Sentei-me ao seu lado e segurei as suas mãos. Ela voltou a si, atirou-se para mim, fez menção de me abraçar, mas não teve coragem, ficou calada na minha frente, com a cabeça baixa. Lisa, minha amiga, agi mal, perdoe-me. Comecei, mas ela apertou seus dedos nas minhas mãos com tamanha força, percebi que estava dizendo que não devia, e parei. Aqui está meu endereço, Lisa. Vai à minha casa. Eu vou, murmurou ela com decisão, ainda de cabeça baixa. Agora eu vou embora. Adeus. Até logo. Levantei-me, ela fez o mesmo e de repente ruborizou-se toda. Estremeceu, apanhou o chale da cadeira e atirou-o nos ombros, cobrindo-se até o queixo. Feito isso, deu novamente um sorriso sofrido, corou e olhou para mim de modo estranho. Aquilo era doloroso para mim. Tive pressa de sair, de desaparecer. Espere, disse ela de repente, já no vestíbulo, quase na porta da rua, e puxou-me pelo casaco, fazendo-me parar. Deixou por ali o castiçal e correu para dentro. Pelo visto, lembrara-se de alguma coisa que queria me mostrar. Naquele momento, ela estava toda corada, seus olhos brilhavam e tinha um sorriso nos lábios. O que seria? Fui forçado a esperar. Ela voltou um minuto depois com um olhar que parecia pedir perdão por alguma coisa. Seu rosto não parecia o mesmo. Seu olhar não era mais sombrio, desconfiado e obstinado como na noite anterior. Seu olhar agora era suplicante, suave e ao mesmo tempo confiante, carinhoso, tímido. Um olhar como o que as crianças lançam às pessoas que elas amam ou a quem pedem alguma coisa. Seus olhos eram castanho claros, belos olhos, vivos, capazes de expressar tanto o amor como o ódio mais sincero. Sem me explicar nada, como se eu fosse um ser superior e devesse saber de tudo, ela me estendeu um papel. Todo seu rosto iluminou-se naquele instante com um ar de triunfo ingênuo e quase infantil. Desdobrei o papel. Era uma carta que um estudante de medicina lhe havia enviado, ou algo semelhante, com uma declaração de amor muito solene, floreada, mas extremamente respeitosa. Não me recordo agora das palavras, mas me lembro muito bem de que, através do estilo rebuscado, vislumbrava-se um sentimento verdadeiro, difícil de ser simulado. Quando terminei de ler, vi fixado em mim um olhar ardente, curioso, impaciente como o de uma criança. Ela havia cravado os olhos no meu rosto, esperava com ansiedade o que eu iria dizer. Às pressas, com poucas palavras, mas com uma certa alegria e aparente orgulho, ela me explicou que fora a uma festa na casa de uma família, de pessoas muito, mas muito boas mesmo, que ainda não sabem de nada, absolutamente nada, porque ela está aqui há muito pouco tempo, que veio só para ver como era e que ainda não resolveu se vai ficar e que sem falta vai embora, assim que pagar sua dívida. Bom, disse aquele estudante, estava lá na tal festa e dançou a noite toda com ela, e que eles conversaram e descobriram que, quando eram crianças, ainda em Riga, eles se conheciam e brincaram juntos. Só que isso fora muito tempo, e que ele conhecia os pais dela, mas sobre isso ele não sabia nada, e nem desconfiava. E depois, no dia seguinte ao baile,
Isso fora 3 dias antes. Ele lhe havia mandado pela amiga que a levara na festa aquela carta. E isso era tudo. Meio envergonhada, ela baixou seus olhos brilhantes assim que terminou de falar. A pobrezinha guardava a carta daquele estudante como um tesouro e correra buscar o seu único tesouro porque não queria que eu me fosse sem saber que alguém a amava sincera e honestamente e que a tratava com respeito. Provavelmente aquela carta estava fadada a permanecer guardada num estoinho, sem maiores consequências. Mas isso não importa. Eu estou certo de que ela iria guardá-la por toda a vida, como um tesouro. Seria seu orgulho e sua justificação. Naquele momento, ela se lembrou da carta e foi buscá-la, para ingenuamente se vangloriar diante de mim, para se reabilitar aos meus olhos, para que eu também a visse e também a elogiasse. Eu não disse nada, dei-lhe um aperto de mão e saí. Queria tanto ir embora. Fiz o caminho todo a pé, apesar de ainda estar caindo aquela neve molhada em flocos. Eu estava exausto, abatido, perplexo. Mas a verdade já se entrevia através da perplexidade, uma torpe verdade. Capítulo 8. Não foi, assim, tão prontamente, que eu aceitei reconhecer essa verdade. Ao acordar pela manhã, depois de algumas horas em que eu dormi profundamente, como chumbo, e ao me dar conta imediatamente de tudo que se passara na véspera, fiquei até espantado com o meu sentimentalismo, com Lisa, com todos aqueles horrores e compaixões da véspera. Cada um está sujeito a ter um ataque de nervos, como uma mulher. Que diabo? Decidi. E para que fui dar a ela meu endereço? O que vou fazer se ela vier? De qualquer modo, ela que venha, não faz mal. Mas evidentemente aquilo não era a minha preocupação mais grave naquele momento. Era necessário apressar-me e tentar salvar o quanto antes minha reputação aos olhos de Zverkov e Simonov. Isso que era importante, e na agitação para tratar desse assunto, eu me esqueci completamente da Lisa. Antes de tudo, era preciso devolver a Simonov imediatamente o dinheiro que ele havia me emprestado na véspera. Tomei uma decisão desesperada. Pedir de empréstimo a Anton Antonitch a considerável quantia de 15 rublos. Como que de propósito, ele estava naquela manhã num estado de espírito excelente e assim que lhe pedi, ele me deu o dinheiro. Fiquei tão alegre por isso que, ao assinar o recibo, displicentemente pus-me a contar-lhe que ontem eu e uns amigos fizemos uma farra no hotel de Paris, na despedida de um colega, aliás, um amigo de infância, sabe? Um grande farrista, um rapaz mimado. Bem, evidentemente, de boa família, com uma fortuna considerável e carreira brilhante, espirituoso, agradável, cheio de histórias picantes envolvendo certas damas. O senhor entende? Daí que bebemos umas meia dúzia a mais e nada mais acontecera. E tudo isso foi dito com muita facilidade, com desembaraço e autoconfiança. Chegando em casa, escrevi o quanto antes a Simonov. Até hoje eu fico deslumbrado quando me lembro do tom verdadeiramente cavalheiresco, afável e aberto da minha carta. Com habilidade e nobreza, e principalmente, sem palavras supérfluas, assumi toda a culpa. Justificava. Se ainda tenho algum direito de justificar, dizendo que, devido à completa falta de costume, eu me embriagara ao primeiro cálice, que teria bebido ainda antes da chegada deles, enquanto os esperava no hotel de Paris, das 5 às 6 da tarde. Pedia desculpas, sobretudo, a Simonov, pedia-lhe também que transmitisse aos outros as minhas explicações, especialmente a Zverkov, ao qual tenho uma vaga lembrança de ter ofendido. E acrescentava que gostaria de ir pessoalmente me desculpar com todos eles, mas estava com dor de cabeça e, sobretudo, envergonhado. Eu ficara particularmente satisfeito com uma certa leveza
até mesmo beirando a displicência, aliás, inteiramente digna, que de repente transpareceu no meu estilo, e melhor do que qualquer explicação, deixava-os entender imediatamente que eu encarava toda a sujeira de ontem com bastante independência. Absolutamente, de modo algum, não estou destruído totalmente, como os senhores provavelmente estão pensando, mas ao contrário, encara os fatos como um cavalheiro que tranquilamente se respeita, deve encará-los, como quem diz: julgue-me pelo que sou, não pelo que eu tenha feito. Não é que tenha uma certa jocosidade digna de um marquês? Admirei-me, relendo o bilhete. Tudo isso porque sou evoluído e culto. Outro, no meu lugar, não saberia como desenredar-se, mas eu já me desembaracei e estou pronto para farrear de novo. E tudo porque sou um homem culto e evoluído do nosso tempo. Na realidade, talvez tudo tenha acontecido ontem por causa do vinho. Mas não foi a bebida. Não tomei vodka nenhuma das 5 às 6, enquanto os esperava. Menti para Simonov, menti despoderadamente e mesmo agora não me envergonho. Aliás, isso não me importa. O importante é que me saí bem. Coloquei dentro do envelope os 6 rublos, lacrei e pedi a Apollon que eu levasse à casa de Simonov. Ao saber que a carta continha dinheiro, Apollon ficou mais respeitoso e concordou em levá-la. À tardinha, saí para dar uma volta. Minha cabeça ainda doía, sentia tonturas devido aos acontecimentos da véspera, mas à medida que anoitecia e a escuridão se tornava mais densa, minhas impressões iam mudando e se embaralhando, e com elas os meus pensamentos. Sentia que havia algo dentro de mim, no fundo do coração e da consciência, que se recusava a morrer e se manifestava com uma angústia que me queimava. Eu costumava vagar pelas ruas mais movimentadas, as do comércio, a Meskarskaya e a Sodovaia, junto ao jardim de Yusupov. Era especialmente ao anoitecer que eu gostava de passear por essas ruas, justamente quanto é mais densa a multidão de transeuntes de todos os tipos, gente do comércio e artesãos, com rostos preocupados e irritados, que voltam para casa depois de um dia de trabalho. Eu gostava exatamente dessa agitação barata, dessa coisa descaradamente prosaica. Mas dessa vez, todo esse empurra-empurra das ruas me fez ficar ainda mais nervoso. Não conseguia me controlar nem encontrar uma explicação. No meu íntimo algo crescia sem parar, dolorosamente, e não queria sossegar. Voltei para casa num péssimo estado de espírito. Era como se um crime me pesasse na alma. Tornou-se um tormento para mim a ideia de que Lisa viria à minha casa. Eu achava estranho que, de todas as recordações da véspera, a dela me torturasse de maneira especial, totalmente isolada do resto. À noite de tudo o mais, eu já havia me esquecido, completamente. Tinha deixado para lá e continuava completamente satisfeito com a minha carta a Simonov. Mas, quando pensava em Lisa, me dava um certo aborrecimento. Era como se a única causa do meu tormento fosse ela. E se ela vier? Pensava sem parar. Que se há de fazer? Que venha. O simples fato de que ela iria ver como eu vivo, por exemplo, já é terrível. Ontem surgi diante dela como um herói. E agora? Aliás, é terrível que eu tenha descaído tanto assim. Meu apartamento está simplesmente uma miséria. E como eu pude ir com esses trajes ao restaurante? E o meu divã de linóleo com o enchimento saindo em tufos? E meu roupão, que não me cobre inteiramente? Que trapos! E ela vai ver tudo isso. Também vai ver Apollon. Aquele animal vai ofendê-la com certeza. Vai implicar com ela para me atingir. E eu, obviamente, vou me acovardar como de costume. Vou ficar dando passinhos curtos na frente dela, tentando fechar as abas do roupão,
Vou mentir e sorrir? Ai, que coisa horrível. Isso ainda não é o pior. Existe algo mais importante, mais sujo, mais vil. Sim, mais vil. De novo, colocar aquela máscara desonesta, mentirosa. Quando cheguei nessa ideia, explodi de uma vez. Por que desonesta? Ontem eu estava falando com sinceridade. Lembro-me de que o meu sentimento era verdadeiro. O que eu queria era despertar nela sentimentos nobres. Se ela chorou, isso foi bom. Vai influenciá-la de maneira benéfica. Entretanto, não houve meio de conseguir me acalmar. Durante toda a noite, depois que voltei para casa, e até já depois das 9, quando eu acreditava que não havia mais possibilidades de que Lisa viesse, eu tinha constantemente a impressão de que ela estava lá, e, em especial, ela me vinha à lembrança sempre na mesma posição. De tudo que se passara na véspera, havia um momento que vinha à minha mente de maneira particularmente nítida. Foi quando eu iluminei o quarto com o fósforo e vi seu rosto pálido, contraído, seu olhar sofredor. E que sorriso triste, forçado, retorcido havia no seu rosto naquele instante. Mas naquele momento eu ainda não sabia que dali a 15 anos eu continuaria a me lembrar de Lisa, precisamente com aquele sorriso triste, contorcido e desnecessário que havia nela naquele momento. No dia seguinte eu já estava de novo pronto para achar que tudo aquilo era bobagem, que meus nervos tinham me pregado uma peça e que, sobretudo, eu havia exagerado. Eu sempre tive consciência desse meu lado fraco e, às vezes, o temia bastante. Eu exagero tudo. Por isso sou tão claudicante, repetia constantemente para mim mesmo. Mas, apesar de tudo, pode ser que Lisa apareça. Com esse refrão terminavam todas as minhas reflexões naqueles dias. Eu ficava tão preocupado que às vezes chegava a ficar com raiva. Ela virá, não há dúvida que virá, exclamava correndo pelo quarto. Se não hoje, amanhã ela virá e conseguirá me encontrar. Assim é o maldito romantismo de todos esses corações puros. Ô infâmia, ô estupidez, ô mediocridade dessas almas sórdidas, sentimentais. Mas como elas não entendem, como, ao que parece, não entendem, aí eu mesmo parava, bastante perturbado até. E como foram necessárias pouquíssimas palavras, pensava eu de passagem, como foi necessário tão pouco idílio, e um idílio ainda por cima falso, livresco, inventado, para revelar imediatamente uma alma humana segundo a minha vontade. Isso que é virgindade, isso que é um solo intocado. Às vezes vinha a minha ideia de ir eu mesmo procurá-la, contar-lhe tudo e pedir-lhe que não viesse à minha casa. Mas ao pensar nisso, crescia em mim uma raiva tal que parecia que eu arrebentaria essa maldita Lisa. Se ela de repente surgisse na minha frente, lhe diria ofensas, cuspiria nela, seria capaz de enxotá-la, de bater nela. Passou-se, porém, um dia, outro, um terceiro, ela não veio. Comecei a me acalmar. Eu criava ânimo e me sentia à vontade, particularmente depois das 9 horas, quando às vezes até começava a sonhar, e de modo bastante doce. Eu, por exemplo, salvo Lisa, justamente por ela vir à minha casa, e então lhe digo, eu a instruo, faço-a evoluir, finalmente descubro que ela me ama, ama e ama apaixonadamente. Eu finjo que não estou entendendo, aliás, não sei por que finjo, talvez para a história ficar mais bonita. Finalmente ela, toda confusa, maravilhosa, tremendo, soluçando, lança-se aos meus pés e diz que sou seu salvador e que ela me ama mais do que todo mundo no mundo. Eu fico surpreso, mas, Lisa, digo-lhe, será possível que você pense que não percebi o seu amor? Eu vi tudo, adivinhei, mas não ousei ser o primeiro a pretender seu coração, porque tinha influência sobre você e temia que, por gratidão, você se obrigasse a corresponder ao meu amor.
forçasse surgir em você um sentimento, talvez inexistente. E eu não queria isso. Por que isso? É despotismo. Isso é indelicado. Bom, resumindo, naquele momento eu me embrenhava em alguma sutileza bem europeia, a lá George Sand, de uma nobreza indescritível. Mas agora, você é minha obra. Você é pura, bela. Você é minha esposa maravilhosa. E em minha casa, livre e orgulhosa, entra como legítima senhora. Depois nós começamos a viver a nossa vida. Fazemos uma viagem ao estrangeiro, etc, etc e tal. Resumindo, aquilo acabava me nauseando e no final eu botava a língua para mim mesmo. Nem vão deixar a canalinha sair, pensava eu. Creio que eles não deixam que elas saiam para passear, ainda mais à noite. Por alguma razão eu metera na cabeça que ela deveria vir à noite, às 7 horas, precisamente. De qualquer modo, ela dissera que não havia ainda aceitado o emprego definitivamente e que tinha alguns direitos especiais. Quero dizer que, diabo, ela virá. Isto é certo. Ela virá. Ainda bem que Apollon me distraiu durante esse tempo com suas grosserias. Ele estava me fazendo perder o que me restava de paciência. Aquilo era uma praga, um flagelo enviado a mim pela providência. Nós nos espicaçávamos continuamente, havia vários anos, e eu o odiava. Meu Deus, como eu o odiava! Creio que nunca odiei ninguém no mundo como o odiava, especialmente em certos momentos. Ele era um homem de meia idade, de ar importante, trabalhava como alfaiate uma parte do dia. Porém, não se sabe por que, ele me desprezava, além dos limites até, e me olhava insuportavelmente de cima. Aliás, ele olhava todo mundo de cima. Bastava ver aquela cabeça de cabelos louros claros, muito alisados, com o topete untado com azeite que ele armava sobre a testa, aquela boca severa e em forma de V. Imediatamente a pessoa sentia que na sua frente estava um ser que jamais duvidava de si mesmo. Era pertinente no mais alto grau, o maior pedante que já conheci na vida. E isso com uma autoestima que só cairia bem em Alexandre da Macedônia. Ele era apaixonado até por um botão seu, por uma unha sua. É isso mesmo, apaixonado. Seu ar demonstrava isso. Ele se relacionava comigo de uma maneira totalmente despótica. Rarissimamente falava comigo e, se por acaso olhava para mim, era com um olhar duro, majestosamente autoconfiante e permanentemente zombeteiro, que às vezes me deixava completamente furioso. Executava seu trabalho com o ar de quem estava me fazendo um enorme favor. Aliás, ele quase não fazia nada para mim e nem se considerava obrigado a fazer alguma coisa. Não havia dúvida de que ele me considerava o maior idiota da face da terra. E se me mantinha junto de si, era unicamente porque podia receber de mim todo mês um salário. Ele concordava em não fazer nada na minha casa por 7 rublos mensais. Muitos pecados me serão perdoados por causa dele. Às vezes eu ficava com tanto ódio que seu simples caminhar quase me provocava convulsões. Mas o que me causava mais aversão era a sua maneira chiada dele falar. Ele tinha uma língua mais comprida do que o normal, ou algo do gênero, e por isso chiava e ciciava constantemente, e creio que se orgulhava disso, imaginando que o fato lhe acrescentava uma dose extraordinária de dignidade. Falava baixinho, compassadamente, com as mãos atrás das costas, e olhando para o chão, ele me deixava furioso, especialmente quando começava a ler alto os salmos atrás do seu tabique. Suportei muitas batalhas com ele por causa daquelas leituras. Mas ele gostava terrivelmente de ler à noite, com sua voz suave, monótona, meio cantada, como numa cerimônia fúnebre. Curioso é que ele acabou fazendo isso mesmo. Ele agora é contratado para ler salmos em velórios.
além de exterminar ratos e fabricar graxa para sapato. Mas naquela época eu não conseguia mandá-lo embora. Era como se ele estivesse ligado quimicamente à minha existência. Além disso, ele mesmo não concordaria por nada neste mundo em sair da minha casa. E eu jamais seria capaz de alugar um quarto mobiliado para viver. Meu apartamento era meu palacete, minha casca, meu estojo, onde eu me escondia de toda a humanidade. E Apollon, só Deus sabe por quê, era como se pertencesse àquele apartamento. E por 7 longos anos eu não consegui expulsá-lo. Atrasar, por exemplo, o pagamento dele, nem que fosse por 2 ou 3 dias, era impossível, pois ele faria tal escândalo que eu não saberia onde me meter. Mas naqueles dias eu estava tão furioso com todo mundo que, por algum motivo, resolvi castigar Apollon e atrasar por 2 semanas o seu pagamento. Já havia tempo, uns 2 anos, que eu pretendia fazer isso, unicamente para ensiná-lo a não bancar o importante comigo. E para que soubesse que, se eu quisesse, sempre poderia deixar de entregar-lhe o salário. Resolvi não falar sobre isso com ele e até ficar calado de propósito para vencer seu orgulho e obrigá-lo a ser o primeiro a tocar no assunto. Então eu tiraria os 7 rublos da gaveta, mostraria a ele que tinha o dinheiro, que ele estava reservado para isso, mas que não quero, simplesmente não quero entregar-lhe seu salário. Não quero, porque é assim que eu quero, porque eu estou exercendo minha vontade de senhor, porque ele é desrespeitoso, porque ele é um grosseirão. Porém, se ele me pedir com respeito, então pode ser que eu me abrande e lhe entregue o dinheiro. Caso contrário, ainda terá que esperar 2 semanas, 3 semanas, um mês inteiro. Mas por mais furioso que eu estivesse, apesar de tudo, ele saiu vencedor. Não aguentei nem 4 dias. De início ele fez o que sempre fazia em casos semelhantes, porque já haviam acontecido ocasiões como esta, de tais tentativas, e observo que eu já sabia de antemão de tudo o que iria acontecer. Conhecia de cor a sua tática sórtida. Ele começava por lançar um olhar extremamente severo, que sustentava por alguns minutos, de preferência quando eu chegava ou eu saía de casa. Se eu resistia e fingia que não estava notando seus olhares, ele, ainda silenciosamente, passava as torturas seguintes. Acontecia de ele entrar sem mais nem menos no meu quarto, inesperadamente, com leveza e sem fazer barulho, quando eu estava caminhando ou lendo, e ficar parado junto à porta, com um dos braços às costas e um dos pés à frente, fixando em mim seu olhar. Eu não diria severo, mas sim completamente desdenhoso. Se de repente eu lhe perguntava se precisava de alguma coisa, ele não respondia. Continuava a me fitar alguns segundos mais. Depois, apertando os lábios de um modo peculiar, bastante sugestivo, virava-se lentamente e lentamente ia para o seu quarto. Umas 2 horas depois, ele aparecia outra vez, novamente ficava parado na minha frente. Às vezes eu, furioso, já não lhe perguntava se precisava de alguma coisa. Simplesmente levantava minha cabeça de maneira autoritária e começava a fitá-lo também. Ficávamos uns 2 minutos assim, nos olhando. Finalmente, ele saía devagar e solenemente. Tornava a sumir por 2 horas. Se nem com isso eu me tornava mais razoável, continuava a me rebelar, ele de repente começava a suspirar, olhando para mim. Ai, e dava suspiros longos, profundos, como se apenas com aqueles suspiros ele meditasse toda a profundidade da minha queda moral. Obviamente, tudo terminava com a total vitória dele. Eu tinha um acesso de ira, gritava, mas era obrigado a cumprir aquilo que for o motivo de tudo. Desta vez, mal começaram as manobras habituais dos olhares severos, na mesma hora fiquei fora de mim e me precipitei sobre ele, furioso.
Eu já tinha motivos de sobra para estar irritado, mesmo sem ele. Pare! Gritei, ensandecido, quando ele se virava lenta e silenciosamente para voltar ao seu quarto. Pare! Volta aqui! Volta aqui! Estou mandando! Eu devo ter soltado um urro tão surpreendente que ele se virou e ficou me examinando com um olhar meio admirado. De resto, continuou sem dizer palavra, o que me enfureceu ainda mais. Como ousa entrar no meu quarto sem autorização e ficar olhando para mim desse jeito? Responda! Mas, depois de me olhar tranquilamente por uns 30 segundos, ele começou de novo a se virar. Espere! Urrei, correndo para ele. Não se mova. Assim. Agora responda. Que veio olhar aqui? Se o senhor tem alguma tarefa para mim, meu dever é executar. Respondeu com sua voz baixa, comedida e ciciada. E voltou a calar-se, elevando as sobrancelhas, inclinando tranquilamente a cabeça, ora para um ombro, ora para o outro, tudo isso com uma calma horripilante. Não é isso. Não é isso que eu estou lhe perguntando. Carrasco! Gritei tremendo de ódio. Vou lhe dizer eu mesmo. Carrasco! Para o que você vem aqui, você já percebeu que não lhe dei o seu salário, mas não quer, por orgulho, se curvar e pedir. E por isso vem aqui com seus olhares idiotas para me castigar, me torturar. E você não desconfia, Carrasco, de como isso é idiota, 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 idiota! Ele já ia começando a se virar, mas eu o segurei. Escuta! Gritei. Aqui está o dinheiro. Está vendo? Está aqui. Tirei o dinheiro da gaveta. Todos os 7 rublos, mas você não vai receber. Não vai receber. Enquanto não vier com respeito, de cabeça baixa, me pedir perdão. Ouviu bem? Isso é impossível, respondeu ele com uma segurança meio forçada. Mas será assim? Gritei. Dou-lhe minha palavra de honra que será assim. Não tenho por que pedir perdão ao senhor, continuou ele como se nem notasse meus gritos, porque foi o senhor que me chamou de Carrasco e eu posso dar queixa ao distrito. Pois vá, dê queixa, urrei. Vai agora, nesse minuto, nesse segundo. Mas você é mesmo um carrasco. Carrasco, carrasco, carrasco. Entretanto, ele apenas me olhou e em seguida deu meia volta e, sem escutar meus chamamentos em altos brados, voltou tranquilamente ao seu quarto, sem olhar para trás. Se não fosse Lisa, nada disso teria acontecido. Disse para mim mesmo. Depois, após um minuto de reflexão, dirigi-me eu mesmo ao quarto dele, atrás do tabique, com ar importante e solene, mas com o coração batendo forte e lentamente. Apollon, disse em voz baixa e pausada, embora ofegante. Vai agora mesmo, sem um minuto de demora, e chama a polícia aqui. Nesse meio tempo, ele já havia se sentado à sua mesa, colocado os óculos, e se preparava para costurar alguma coisa. Porém, ao ouvir minha ordem, soltou uma risada bufando. Vai agora, nesse minuto. Vai ou você nem tem ideia do que vai acontecer. O senhor realmente não está no seu juízo, observou sem nem mesmo levantar a cabeça, e ciciando devagarinho enquanto enfiava a linha na agulha. E onde já se viu uma pessoa dar queixa de si mesma? E quanto à ameaça, o senhor está se esgoelando inutilmente, que não vai acontecer nada. Vai! Esganicei, agarrando pelo ombro. Sentia que estava prestes a esmurrá-lo. Nem ouvi que naquele instante a porta do vestíbulo de repente se abriu, devagar e sem ruído, e uma pessoa havia entrado e ficado ali parada, olhando, perplexa. Olhei para ela. Fiquei petrificado de vergonha. Corri para o meu quarto. Lá encostei a cabeça na parede, com as mãos agarradas nos cabelos. Fiquei estático nessa posição. Uns 2 minutos depois, ouviram-se os passos lentos de Apollon. Tem uma tal aí procurando pelo senhor, disse ele,
olhando-me de modo especialmente severo. Depois afastou-se para o lado para deixar passar. Lisa! Ele não queria ir embora e ficou olhando-nos com ar irônico. Fora! 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 Ordenei-lhe, sem me controlar. Nesse instante, meu relógio fez um esforço, chiou e bateu às 7 horas. Dom, dom, dom. Capítulo 9. E em minha casa, livre e orgulhosa, entra como legítima senhora. Fiquei parado diante dela, aniquilado, morto de vergonha, asquerosamente confuso e creio que sorrindo, enquanto tentava com todas as forças cobrir-me com as abas do meu roupãozinho de algodão puído, exatamente como eu imaginara, não fazia muito, num momento de desânimo. Depois de observar-nos de cima uns 2 minutos, Apollon se foi, mas isso não me trouxe alívio. O pior foi que ela também de repente ficou constrangida, num grau que eu nem esperava, evidentemente por ver-me naquela situação. Sente-se, disse eu mecanicamente e movendo-lhe uma cadeira junto à mesa, sentei-me no divã. Ela obedeceu imediatamente e sentou-se, olhando-me de olhos bem abertos, pelo visto esperando algo da minha parte. Foi sua ingenuidade a de esperar algo, que me deixou furioso, mas controlei-me. O mais conveniente naquele momento seria esforçar-se para não prestar atenção em nada, como se tudo estivesse normal, mas ela e eu senti confusamente que ela ainda pagaria caro por tudo aquilo. Você me pegou numa situação estranha, Lisa, gaguejei, sabendo que era exatamente desse modo que não se deve começar. Não vá pensar, sei lá o que, gritei vendo que ela ficara corada de repente. Não me vergonho de ser pobre. Pelo contrário, encaro a minha pobreza com orgulho. Sou pobre, mas tenho a alma nobre. É possível ser pobre e ter nobreza na alma. Balbuciei. Bem, você quer um chá? Não, começou ela. Espere. Levantei de um salto e corri ao quarto de Apollon. Precisava de um lugar onde pudesse sumir. Apollon, sussurrei apressada e febrilmente, atirando na sua frente os 7 rublos que todo o tempo estiveram dentro de minha mão fechada. Aqui está o seu salário. Você vê que eu estou lhe pagando, mas em compensação você deve me salvar. Vá sem demora à taverna e traga chá e 10 torradas. Se não quiser ir, vai fazer uma pessoa muito infeliz. Você não sabe que mulher é essa. Ela é tudo. Talvez você esteja pensando sabe-se lá o que, mas você não sabe quem ela é. Apollon, que já havia sentado para trabalhar e acabara de recolocar os óculos, deu inicialmente uma olhada de banda no dinheiro, sem largar a agulha. Depois, sem me responder e sem prestar a mínima atenção em mim, continuou sua tentativa de enfiar a linha na agulha. Esperei uns 3 minutos parado na frente dele, com os braços à la Napoleão. Minhas têmporas estavam molhadas de suor. Sentia que devia estar pálido, mas graças a Deus ele, na certa, ficou com pena, vendo o meu estado. Quando terminou com a agulha, levantou-se devagar, afastou devagar a cadeira, tirou os óculos devagar, contou o dinheiro devagar e, finalmente, após perguntar-me por sobre o ombro, é para trazer uma porção inteira? Saiu devagar do quarto. Enquanto eu voltava para onde estava a Lisa, passou-me pela cabeça se não seria melhor fugir, sair do jeito que estava, de roupão, e ir para longe dali, sem rumo certo, e aí fosse o que Deus quisesse? Tornei a me sentar. Ela ficou olhando para mim com ar preocupado. Ficamos em silêncio alguns minutos. Vou matar esse homem, gritei de repente, batendo com os punhos na mesa com tanta força que a tinta respingou do tinteiro. Ah, que está dizendo? Exclamou ela, estremecendo. Vou matá-lo! Vou matá-lo! Gritava eu com voz esganiçada, batendo na mesa completamente descontrolado e, ao mesmo tempo, com plena noção de que aquela fúria era totalmente idiota.
Você não sabe, Lisa, o que esse carrasco é para mim. Ele é o meu carrasco. Ele foi agora comprar torradas. Ele. E de repente me desatei em prantos. Era uma crise nervosa. Tinha muita vergonha no intervalo entre os soluços, mas não conseguia contê-los. Ela se assustou. O que o senhor tem? O que há com o senhor? Gritava ela em grande agitação, andando em volta de mim. Água! Traga-me água! Está ali! Balbuciei com voz fraca, aliás, consciente de que poderia perfeitamente passar sem a água e não precisava balbuciar com voz fraca. Mas eu estava representando para salvar as aparências, embora o ataque fosse verdadeiro. Ela me trouxe água, olhando-me meio desnorteada. Nesse instante entrou Apolon com o chá. De repente me pareceu que aquele chá comum e prosaico era terrivelmente inconveniente e miserável depois do que havia acontecido, e fiquei ruborizado. Lisa olhava para Apolon um pouco assustada. Ele saiu, sem olhar para nós. Lisa, você me despreza? Perguntei olhando diretamente nos seus olhos e tremendo de impaciência por saber o que ela estava pensando. Ela ficou embaraçada e não soube o que responder. Beba o chá, disse eu com raiva. Estava furioso comigo, mas obviamente quem deveria pagar era ela. De repente ferveu no meu peito uma raiva terrível dela. Creio que seria capaz de matá-la naquele instante. Para me vingar, jurei mentalmente ficar o tempo todo sem lhe dirigir nenhuma palavra. Ela é a causa de tudo isso, pensava. Nosso silêncio já durava uns 5 minutos. O chá continuava sobre a mesa, não o havíamos tocado. Cheguei ao ponto de deliberadamente não querer começar a beber, para com isso causar-lhe mais mal-estar ainda, e ela estava sem jeito de ser a primeira a beber. Olhou para mim várias vezes, triste e perplexa. Eu permanecia teimosamente calado. O principal mártir era, evidentemente, eu mesmo, porque estava plenamente consciente de toda a baixeza asquerosa daquela minha raiva estúpida e, ao mesmo tempo, não conseguia absolutamente me dominar. Eu quero ir embora, definitivamente, daquele lugar, começou ela, tentando de algum modo quebrar o silêncio. Mas, coitada, era justamente sobre isso que ela não deveria ter começado a falar. Naquele momento, por si só, idiota, e para uma pessoa por si só estúpida como eu, meu coração até doeu de pena de sua inabilidade e sua sinceridade desnecessária. Mas algo monstruoso esmagou imediatamente toda a minha compaixão e até me provocou ainda mais. Pouco me importava se o mundo acabasse. Passaram-se mais 5 minutos. Eu não vim incomodar o senhor, começou ela timidamente com uma voz quase que inaudível e começou a levantar-se. Mas assim que percebi que esse primeiro lampejo de dignidade ofendida, estremeci de raiva, explodi. Para que você veio à minha casa? Diga você para mim, por favor. Comecei a falar, perdendo o fôlego e sem nem prestar atenção à ordem lógica das palavras. Queria dizer tudo só de uma vez, num só jato. Nem me preocupei em como iria começar. Para que veio? Responda, responda! Gritava quase fora de mim. Pois eu vou lhe dizer, minha cara. Por que você veio? Você veio porque naquele dia eu lhe disse palavras de compaixão. E aí você ficou enternecido e quis ouvir mais palavras de compaixão. Pois fique sabendo que naquele dia eu estava rindo de você. E agora também estou rindo. Por que está tremendo? Eu estava rindo. Antes de ir para lá, eu tinha sido ofendido num jantar por aquelas pessoas que chegaram antes de mim. Fui até lá para espancar um deles, um oficial, mas não pude. Não o encontrei. Eu precisava descarregar minha humilhação em alguém. Você apareceu, eu despejei meu ódio sobre você. Zombei de você. Fui humilhado, então eu também quis humilhar. Fui pisado como se eu fosse um trapo e quis demonstrar o meu poder.
Foi isso que aconteceu. E você pensou que eu fui lá para salvá-la? Não foi? Não foi que você pensou? Não foi? Eu sabia que ela poderia se confundir e não compreender alguns detalhes, mas também sabia que ela compreenderia perfeitamente o essencial. Foi o que aconteceu. Ela ficou branca como um lençol. Quis dizer alguma coisa, seus lábios se contraíram dolorosamente, mas como se tivesse sido derrubada por um golpe de machado, caiu sobre a cadeira. Depois ficou o tempo todo ouvindo-me, de boca aberta, olhos arregalados e tremendo de terror. O cinismo de minhas palavras deixou-a esmagada. Salvar, continuei, levantando-me de um salto e correndo diante dela pelo quarto, para frente e para trás. Salvar? De quê? Talvez eu seja pior do que você. Porque você não me atirou na cara naquela hora, quando eu estava ali fazendo um sermão? E você, para que veio aqui? Veio pregar moral, é? Poder. Poder era o que eu queria naquele dia. O importante era o jogo, levá-la às lágrimas, humilhar você, levá-la à histeria. Era disso que eu precisava naquele dia. Mas eu mesmo não consegui resistir, porque eu sou um patife. Eu me assustei e só Deus sabe por que eu lhe dei bobamente meu endereço. E depois, antes mesmo de chegar em casa, eu já estava xingando você violentamente por causa desse endereço. Estava com ódio de você porque ele mentia naquele dia. Porque para mim o que importa é brincar com as palavras, é sonhar. Quanto à realidade, sabe do que eu preciso? Que vocês todos vão para o diabo. É isso aí. O que eu quero é tranquilidade. Sou capaz de vencer agora mesmo o mundo inteiro por um copec para que me deixem em paz. Entre o mundo acabar e eu beber o meu chá, eu quero que o mundo se dane. Quero ter sempre o meu chá para beber. Você sabia disso ou não? Pois eu sabia que era canalha, patife, egoísta, preguiçoso. Nesses 3 últimos dias fiquei tremendo de medo de que você viesse. E sabe o que mais me preocupava nesses 3 dias? Que eu tinha surgido diante de você como um herói. E aqui, de repente, você me veria neste roupãozinho rasgado, como um mendigo miserável. Eu lhe disse há pouco que não me envergonho de minha pobreza, pois saiba que me envergonho, e do que eu mais me envergonho é do que eu mais tenho medo, mais do que eu fosse um ladrão, porque sou tão vaidoso que é como se tivesse arrancado a minha pele e eu sentisse dor até com o ar. Mas será possível que você ainda não entendeu que eu jamais a perdoarei por você ter me surpreendido nesse roupãozinho no momento em que eu me atirava como um cãozinho raivoso sobre o Apolon? Salvador, o recente herói, se atira como um vira-latas ordinário e desgrenhado sobre o seu criado, e este fica rindo dele. E as lágrimas que eu há pouco consegui conter diante de você, parecendo uma mulherzinha envergonhada, nunca lhe perdoarei. E essas coisas que eu estou confessando a você agora, também nunca lhe perdoarei por elas. Você unicamente, você deverá responder por tudo isso, porque foi você que surgiu na minha frente. Porque sou um canalha. Porque eu sou o mais sórdido, o mais mesquinho, o mais tolo. Porque o mais invejoso de todos os vermes da terra, que não são nem um pouco melhores do que eu, mas que, sabe-se lá porque nunca ficam constrangidos. Enquanto eu, toda a vida, vou beber petelecos dos mais reles insetos. Esta é a minha característica. Que me importa se você não vai entender nada do que eu estou dizendo? E que me importa que tenha a ver com você e com o fato de que você está ou não se destruindo naquele lugar? Você entende, agora, depois que eu lhe disse isso, vou odiá-la porque você ficou aí ouvindo? Pois uma pessoa só se abre assim uma vez na vida, e isso se estiver histérica. O que mais você quer? Por que você, depois de tudo isso, ainda está plantada na minha frente? Por que me tortura? Por que não vai embora? Mas então, de repente, aconteceu uma coisa estranha.
Eu estava a tal ponto acostumado a pensar e a fantasiar tudo como nos livros, e a imaginar que tudo no mundo era igual ao que eu antes havia criado nos meus sonhos, que nem entendi de imediato aquela coisa estranha. O fato foi o seguinte: Lisa, que eu havia humilhado e esmagado, compreendeu muito mais do que eu poderia imaginar. De tudo a que assistira, ela compreendeu aquilo que as mulheres sempre compreendem, se amam com sinceridade. Ela percebeu que eu era infeliz. A humilhação e o medo estampados no seu rosto foram substituídos inicialmente por uma perplexidade amargurada. E quando comecei a dizer que eu era um canalha, um patife, e as lágrimas rolaram dos meus olhos, eu havia pronunciado toda aquela tirada por entre lágrimas. Seu rosto foi todo tomado por uma espécie de convulsão. Quis levantar-se e me interromper. Quando terminei, ela não prestou atenção aos meus berros de "Por que está aqui? Por que não vai embora?" Ao contrário, compreendeu que devia estar sendo muito difícil para mim dizer aquelas coisas. Além disso, a coitada estava completamente intimidada. Ela se considerava infinitamente inferior a mim. Como ela poderia ficar com raiva ou ofendida? De repente saltou da cadeira como um impulso incontrolável e querendo precipitar-se para mim, mas ainda tímida e sem ousar sair do lugar, ela me estendeu os braços. Nesse momento senti um aperto no coração. Então, repentinamente, ela se atirou para mim, enlaçou meu pescoço com os braços e chorou. Eu também não resisti e solucei de uma maneira como nunca havia soluçado antes. Não me permitem. Eu não posso ser bom. Mal consegui pronunciar, depois fui até o divã, caí de bruços sobre ele, fiquei 15 minutos soluçando numa verdadeira histeria. Ela me abraçou e ficou ali, colada em mim, como que imobilizada naquele abraço. Mas o fato é que, de algum modo, o ataque histérico teria de terminar. Então, o que eu estou escrevendo é uma verdade asquerosa. Deitado de bruços, no divã, tenso e com o rosto enfiado numa miserável almofada de couro, pouco a pouco, como se estivesse longe dali, involuntariamente e de maneira incontrolável, comecei a perceber que naquele momento eu ficaria encabulado de levantar a cabeça e olhar Lisa nos olhos. Do que eu tinha vergonha? Não sei, mas tinha. Na minha cabeça transtornada passou também a ideia de que os papéis agora estavam definitivamente invertidos, que ela é que era a heroína, enquanto eu era exatamente igual àquela criatura humilhada e esmagada que se mostrara diante de mim naquela noite, 4 dias antes. E tudo isso me passou pela cabeça, naquele momento em que eu permaneci deitado, de bruços no divã. Meu Deus, meu Deus, será que naquele momento eu tinha inveja dela? Não sei, não consegui ainda solucionar isso. E naquele instante, ainda menos do que agora, eu tinha condições de entender o que se passava comigo. Sem tirania e poder sobre alguém, eu não posso viver. Mas, com racionalizações, não se pode explicar nada e, consequentemente, é inútil raciocinar. No entanto, consegui me dominar e levantei a cabeça, pois em alguma hora eu teria de levantá-la. E aí, estou até hoje convencido de que, justamente porque eu tinha vergonha de olhar para ela, no meu coração, de repente, acendeu-se e pôs-se a arder outro sentimento, o sentimento de domínio e posse. Meus olhos brilharam de paixão. Eu apertei fortemente suas mãos. Como eu a odiava e me sentia atraído por ela naquele instante. Um sentimento reforçava o outro. Parecia quase uma vingança. Seu rosto a princípio expressou uma certa perplexidade, próxima do medo, mas apenas por um instante. Ela me abraçou com ardor e arrebatamento. Capítulo 10.
15 minutos depois, eu andava de um lado para o outro no quarto, numa impaciência furiosa, e de minuto a minuto aproximava do biombo e dava uma espiada em Lisa pela fresta. Ela estava sentada no chão, com a cabeça recostada na cama, provavelmente chorava. Mas não ia embora, e era isso que me irritava. Dessa vez ela já sabia de tudo. Eu a ofendera definitivamente, mas não vale a pena contar. Ela adivinhou que o arrogo de minha paixão não passava de vingança, de uma nova humilhação para ela. Que ao meu ódio anterior, quase sem objetivo, agora se acrescentava um ódio por ela que já era pessoal, invejoso. Aliás, não afirmo que ela tenha entendido tudo isso claramente, mas em compensação ela compreendeu perfeitamente que eu sou uma pessoa vil e que não tinha condição de amá-la. Eu sei, vão me dizer que isso é inverossímil. Alguém ser assim tão mau, idiota, como eu me mostrei? Talvez acrescente ainda que é inverossímil que alguém não a amasse ou, pelo menos, que não desse valor ao seu amor. Por que seria inverossímil? Em primeiro lugar, eu já não tinha capacidade de amar. Por quê? Repito, amar para mim significava tiranizar e dominar moralmente. Toda a minha vida eu nunca pude nem ao menos imaginar outro tipo de amor. E cheguei ao ponto de que agora, às vezes penso que o amor, na realidade, consiste no direito que o objeto do amor voluntariamente concede de ser tiranizado. E também nos meus devaneios no subsolo, eu não imaginava o amor de outra forma, que não fosse uma luta que se iniciava sempre do ódio e terminava com a submissão moral, depois da qual eu tinha ideia do que fazer com o objeto submetido. E que haveria de inverossímil, se eu já estava tão pobre moralmente, tão distante da vida viva, a ponto de um momento antes ocorrer-me censurá-la e causar-lhe vergonha, dizendo que ela teria vindo à minha casa para ouvir palavras compassivas. Porém, eu mesmo não pude adivinhar que ela tinha vindo não por palavras compassivas, e sim para me amar. Pois para a mulher é no amor que está contida toda a sua ressurreição, a sua salvação de qualquer tipo de desastre e todo o seu renascer, e não pode se manifestar de outra forma que não seja essa. Verdade seja dita, eu já não a odiava tanto no momento em que corria pelo quarto e a espiava pela fresta do biombo. Eu apenas me sentia terrivelmente incomodado por sua presença ali. Queria que ela desaparecesse. Tranquilidade era o que eu queria. Queria ficar sozinho no subsolo. A vida viva me sufocava tanto devido à minha falta de costume que até respirar estava difícil. Mas passaram-se mais alguns minutos e ela não se levantava, como se estivesse em letargia. Cometi a indignidade de bater de leve no biombo para lembrar-lhe. De repente ela estremeceu, ergueu-se prontamente e começou a procurar seu lenço, seu chapéu, seu casaco, como se quisesse fugir para longe de mim. 2 minutos depois ela saiu lentamente de trás do biombo e me lançou um olhar cheio de tristeza. Sorri com raiva, aliás, um sorriso forçado, por educação, e me virei para evitar seu olhar. Adeus, disse ela, dirigindo-se para a porta. De repente corri para ela, tomei sua mão, abri-a e coloquei ali, tornei a fechá-la. Depois virei-me imediatamente e corri para o outro canto, para pelo menos não ver. Neste momento, eu rindo, quase escrevi que fiz aquilo sem querer, sem pensar, por tolice. Mas não quero mentir e por isso digo sinceramente que foi por raiva que eu abri a mão dela e coloquei lá. Tive a ideia de fazer isso no momento em que eu corria de um lado para o outro, no quarto, enquanto ela permanecia sentada atrás do biombo. Porém, o que eu posso dizer com certeza é que eu fiz aquela crueldade, mas não de coração, embora tivesse sido intencional, e que a fiz devido à minha cabeça ruim.
Essa crueldade era tão falsa, intelectual, inventada, livresca, que eu mesmo não aguentei nem um minuto. Inicialmente, corri para um canto para não ver, mas depois, envergonhado e desesperado, atirei-me atrás de Lisa. Abri a porta de entrada e fiquei de ouvido atento. Lisa! 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 Chamei na direção da escada, mas a meia voz, sem firmeza. Não houve resposta, mas pareceu-me ouvir seus passos nos degraus inferiores. Lisa! 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 Gritei mais alto. Nenhuma resposta. No mesmo instante, ouvi abrir-se vagarosamente, rangendo, a porta de vidro que dava para a rua. Depois ouvia fechar-se, pesadamente. Sua batida ecoou pela escada. Ela partiu. Voltei para o quarto, pensativo. Estava me sentindo terrivelmente mal. Parei junto à mesa, perto da cadeira onde ela estivera sentada. Fiquei olhando estupidamente para frente. Um minuto depois, repentinamente, estremeci todo. Bem diante de mim, sobre a mesa, vi, em uma palavra, vi uma nota azul amassada de 5 rublos. A mesma que instantes atrás eu colocara em sua mão. Era a mesma nota, não havia outra na casa. Significava que ela conseguira tirá-la sobre a mesa no instante em que eu corria para o canto. E então, eu podia esperar que ela fizesse aquilo. Podia mesmo? Não. Eu era tão egoísta, tinha tão pouco respeito pelos outros, que nem fui capaz de imaginar que até ela faria aquilo. Isso não pude suportar. Passado um instante, fui vestir-me às pressas, enlouquecido. Joguei sobre mim a primeira coisa que encontrei, saí correndo atrás dela. Ela não poderia ter dado nem 200 passos quando saí pela porta da rua. Tudo estava calmo lá fora. A neve caía em flocos, quase perpendicularmente, deixando um tapete macio na calçada e na rua deserta. Não se via um transeunte, não se ouvia um som. Melancólica e inutilmente brilhavam os lampiões. Corri uns 200 passos até a encruzilhada e parei. Para onde ela terá ido? E para que eu estou correndo atrás dela? Para quê? Para cair de joelhos na sua frente, soluçar, arrependido, beijar seus pés, implorar seu perdão? Eu até desejava isso. Meu peito estava inteiramente dilacerado. Jamais, jamais, jamais me lembrarei com indiferença daquele momento. Mas para quê? Pensei. Por acaso não irei odiá-la talvez amanhã mesmo? Precisamente por ter beijado seus pés hoje? Por acaso não soube hoje novamente, pela 100ª vez, quanto valho? Será que não irei torturá-la? Fiquei ali parado na neve, vasculhando atentamente a névoa espessa e pensando sobre isso. Não será melhor? Fantasiava eu mais tarde, já em casa, tentando abafar com minhas fantasias a dor lancinante no meu coração. Não será melhor que ela carregue para sempre consigo a humilhação? A humilhação é uma forma de purificação, é a consciência mais corrosiva e dolorosa. Amanhã mesmo minha presença teria sujado sua alma, extenuado seu coração. Mas a humilhação não morrerá nunca dentro dela, e por pior que seja a imundície que a espera, a humilhação vai elevá-la e purificá-la. Pelo ódio, talvez também pelo perdão. Por outro lado, será que tudo isso tornará sua vida mais fácil? De fato, agora eu mesmo estou colocando uma questão ociosa. É melhor uma felicidade barata ou um sofrimento elevado? Então, o que é melhor? Era isso que me passava pela mente. Em casa naquela noite, quando a ponto de morrer com a dor que trazia na alma, eu nunca havia suportado tanto sofrimento e remorso. Mas será que eu poderia existir a menor dúvida de que, quando saí correndo de casa, eu não voltaria da metade do caminho? Nunca mais encontrei Lisa. E nem ouvi falar dela. Acrescento ainda que durante muito tempo fiquei satisfeito com a frase sobre a utilidade da humilhação e do ódio, apesar de eu mesmo, naquela ocasião, quase ter adoecido de angústia.
Mesmo agora, quando já se passaram tantos anos, isso tudo me vem à memória de maneira excessivamente ruim. Tenho tido muitas lembranças ruins agora, mas não será melhor terminar aqui essas notas? Parece-me que cometi um erro ao começar a escrevê-las. Pelo menos fiquei envergonhado durante todo o tempo que levei para escrever esta narrativa. Consequentemente, isto já não é literatura, e sim um castigo correcional. Pois fazer longos relatos de como estraguei minha vida, apodrecendo moralmente num canto, com as deficiências do ambiente, desapessoando-me da vida e com meu ódio vaidoso no subsolo, por Deus que não é interessante. Um romance precisa de um herói, e aqui foram reunidos intencionalmente todos os traços para um anti-herói. E o que é mais importante, tudo isso vai produzir uma impressão muito desagradável, porque nós todos nos desacostumamos da vida, uns mais, outros menos, e nos desacostumamos ao ponto de sentirmos, às vezes, uma certa repugnância pela verdadeira vida viva. E por isso não podemos suportar que nos façam lembrar dela. Pois chegamos ao ponto de quase achar que a verdadeira vida viva é um trabalho, quase um emprego. E todos nós, no íntimo, pensamos que nos livros é melhor. E porque às vezes ficamos irrequietos, inventamos caprichos? E o que pedimos? Nós mesmos não sabemos. Nós mesmos nos sentiremos pior se nossos pedidos delirantes forem atendidos. Pois bem, façam uma experiência. Deem-nos, por exemplo, mais independência. Desamarrem as mãos de qualquer um de nós. Ampliem nossa esfera de ação. Relaxem a tutela e nós, eu lhes asseguro, nós imediatamente pediremos a volta da tutela. Sei que os senhores talvez fiquem bravos comigo, comecem a gritar e a bater com os pés. Fale somente sobre si mesmo e sobre suas misérias no subsolo, mas não ouse dizer todos nós. Permitam-me, senhores, eu não estou me justificando quando digo todos. E no que me diz respeito, eu apenas levei as últimas consequências na minha vida, aquilo que os senhores não tiveram coragem de levar, nem a metade. E ainda por cima acharam que sua covardia era bom senso, consolando-se, enganando a si próprios com isso. De modo que talvez eu esteja mais vivo que os senhores. Olhem com mais atenção. Nós nem sabemos onde vive essa coisa viva, o que ela é, como chamá-la. Deixe-nos só sem livros e imediatamente ficaremos confusos, perdidos. Não saberemos a quem nos unir, o que devemos apoiar, o que amar e o que odiar, o que respeitar e o que desprezar. Até mesmo nós é difícil ser gente, gente com seu próprio e verdadeiro corpo e sangue. Sentimos vergonha disso, achamos que é um demérito e nos esforçamos para ser uma espécie inexistente de homens em geral. Somos natimortos e há muito tempo nascemos não de pais vivos e isso nos agrada cada vez mais. Estamos tomando gosto. Em breve vamos querer nascer da ideia de algum modo. Mas basta, não quero mais escrever do subsolo. Entretanto, aqui não terminam as notas desse paradoxista. O autor não resistiu e prosseguiu com elas, mas nós também pensamos que é possível terminar por aqui.